A SAF do esporte pode valer mais do que a do Bahia. No vídeo de hoje eu quero trazer os números em relação a cada uma das negociações de SAF aqui no país. O presidente Yuri Romão do esporte comentou sobre como a SAF do Bahia serve de exemplo, não só para o esporte, mas para a sequência no futebol brasileiro. A minha opinião em relação a esse assunto, dois clubes dos maiores, os maiores campeões do Nordeste do país, e como o esporte deve trabalhar esta possibilidade de SAF já para os próximos anos. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações, conferir as duas playlists, tanto do esporte quanto do Bahia, que eu vou deixar para vocês na tela final e ajudar a gente a chegar nesta marca de 20 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no canal Futebol Team. Para você começar a apostar a partir de R$1 via Pix, sem burocracia, é na Esportiva VIP com 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito, até R$600, tá? Aliás, qualquer depósito que você fizer na Esportiva tem a opção de 100% de bônus. Para começar a apostar, por exemplo, na Copa América, pegando fogo a estreia da seleção brasileira contra a Costa Rica, com a vitória pagando 1,15 a cada real apostado, o empate a 6,40 esse jogo no dia 24 agora de junho. Outras partidas também interessantes, como Chile e Argentina, vitória da Argentina com uma boa odd, pagando 1,63, vitória do Equador contra a Jamaica também 1,61, vitória dos Estados Unidos contra o Panamá 1,44. Essas e todas as outras odds, tanto na Copa América, na Eurocopa, as partidas do esporte na Série B e do Bahia também na Série A do Brasileirão, é na Esportiva VIP, o link logo aqui abaixo no primeiro comentário fixado. Para começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o assunto SAF, algo bastante pertinente não só para a torcida do esporte, mas também para os principais clubes do futebol brasileiro, e eu gosto muito sim da ideia de SAF, não naquele princípio quando começou lá em 2020, 2019 ainda algumas especulações que chegaria uma SAF que contrataria todos os melhores jogadores do mundo e faria uma seleção em cada time. Obviamente isso não é possível, mas o que mais me agrada na ideia da SAF é a possibilidade de uma gestão profissional. Isso pode ser feito inclusive em modelos como o esporte, como o Fortaleza vem fazendo, o próprio Bahia antes de se transformar em uma SAF, ou seja, é aquela SAF organizada, mas ainda sem um investidor. Então, organizar a casa, esse modelo associativo tende a ser muito bagunçado e também com altos índices de corrupção. Além disso, um pensamento em longo prazo. Hoje, por exemplo, mesmo sendo um esporte relativamente bem gerido, não há um planejamento de como o esporte quer ser visto daqui 10 temporadas. O esporte vai estar na Série B ou vai estar disputando a fase de grupos da Libertadores. Não há esse tipo de paralelo, de projeto, de pensamento acima da média, tá? Não em termos só de conquistas, mas também de longo prazo. Então eu acho que a SAF é um modelo a ser adotado por basicamente todos os clubes do mundo, tá? Vai ter as SAFs ruins, obviamente, assim como tem modelos associativos que são sim muito bem geridos, mas se não tiver uma organização, um investidor, eu acho que a dificuldade de você sair do lugar é muito grande, tá? Hoje, por exemplo, o esporte, mesmo tendo uma grande encaixe, enfim, não é um clube mega endividado, mas ele não tem condição, por exemplo, de fazer um pagamento de 15 milhões de reais, 20 milhões para contratar, por exemplo, um bom destaque aqui na América do Sul. E faz parte. Com a chegada de um investidor, isso pode sim acontecer. O presidente Yuri Romão comentou, sobre, por exemplo, o critério de SAF e comparando também com o Bahia, que fechou o negócio ainda em 2021, abre aspas. No que diz respeito à sua estrutura financeira, o Bahia hoje ocupa um lugar de destaque no atual cenário nacional. Está entre os clubes que mais estão investindo em atletas no futebol do Brasil. Por isso mesmo, podemos afirmar que sua representatividade elevou-se bastante pós-migração para a SAF. Também acredito que todas as SAFs já implantadas em nosso país estão servindo de exemplo. Cada um tem algo que nos ajuda a refletir sobre qual o melhor modelo a ser adotado no esporte. Fecha aspas, esta entrevista ainda nesta temporada de 2024. E isso é bem verdade, tá? Pegando aqui os números do Bahia, um clube que investiu bastante e já vem colhendo resultados. Basicamente no seu segundo ano completo de SAF, no ano passado tinha um elenco interessante, mas demorou para encaixar, acabou brigando contra o rebaixamento, faz parte também. Futebol não é como um passe de mágica, onde chegando dinheiro e bons jogadores, do dia para a noite você vai sair ganhando tudo, faz parte do processo. O Bahia que foi vendido para o City Futebol Group, por 90% da SAF, a compra em maio de 2023, 700 milhões de reais
em 15 anos, mais um pagamento de algumas dívidas que pode colocar aí na faixa de R$ 1 bilhão de forma geral. Tá? Gosto muito da SAF do Bahia, mas acredito que quando o Sport for vendido, ele será negociado por um valor maior. Quer dizer então que eu estou falando que o Sport é muito maior do que o Bahia, ou que o Sport tem um potencial de arrecadação maior do que o Esquadrão de Aço? Não é bem assim. Tá? Eu acho que por conta de ser os primeiros a serem negociados, os valores futuros eles tendem a ser maiores, né? Uma tendência natural. Tanto por conta da inflação aqui no Brasil, né? Então se a gente olhar, por exemplo, que era R$ 1 bilhão em 2010 e o que é hoje, já dá uma diferença, né? A gente não compra a mesma coisa com a mesma quantidade de dinheiro, então é natural por conta da inflação os valores subirem. Além disso, a maturação dessa ideia, é o modelo de SAF aqui no Brasil, a liga se tornando mais forte e consequentemente atraindo o interesse de maiores investidores. Mas acredito que o Sport, se for para ser negociado, assim como o Coritiba, o Goiás, o Vitória, eles têm sim que pensar nessa faixa, entre R$ 700 milhões a pelo menos R$ 1 bilhão, tá? Um corte inicial. O Sport e o Bahia também, que são clubes muito semelhantes, né? Tanto no aspecto de conquistas, quanto também no número de torcedores e a representatividade, a sua importância tanto na região e cada um dos seus respectivos estados. O Bahia acabou sendo negociado, eu diria muito mais, né? Vamos colocar assim, por que preferiu o Bahia naquele momento ao invés do Sport? Porque o Bahia vinha em gestões melhores, era um clube mais organizado, apesar do rebaixamento na Série A de 2020, mas era de 2021, perdão, mas era um Bahia mais ajustado na parte na parte administrativa, vamos dizer assim, do que propriamente o Sport. Tá? Então, basicamente, o Bahia vinha sendo tocado, mesmo tendo dívidas altas ainda, né, naquela época com o Belintani, ele já vinha sendo tocado nesta espécie de uma SAF, um clube empresa, mas sem esse investidor para colocar essa grana. Né? Tanto é que, por exemplo, o Bahia, nesse orçamento desse ano, pode chegar até 350 milhões de reais, enquanto o orçado para o Sport é de apenas 50 milhões. Então tá aí o pulo do gato, né? De você ter um investidor capaz de colocar tanta grana assim. Porque em termos de conquistas, né, o Bahia com 2 campeonatos brasileiros, o Sport com 1, a diferença da Copa do Brasil pesando também a favor do Leão da Ilha do Retiro. Em número de participações na Série A, o Bahia no geral, né, tem 51, enquanto o Sport aparece com 42 aparições na Série A do Campeonato Brasileiro. Nos pontos corridos, o Sport, tá? Eu tô pegando antes do começo dessa Série A. O Sport tinha 500 pontos e o Bahia 502 na história dos pontos corridos. Então, assim, é muito difícil, tá? Você apontar qual é o maior clube do Nordeste. Apesar de reconhecer a grandeza também do Vitória, do Santa Cruz, do Fortaleza nos últimos anos, tem o Ceará também, mas é muito difícil a gente olhando assim, tirando o clubismo de lado, né, não apontar os dois por conta das conquistas, né, o Bahia e também o Sport. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto. Acredito que o Sport sendo negociado com uma boa SAF, com calma, cautela e estudo, daqui 2, 3, 4, 5 anos que seja, conseguirá sim um valor maior ou pelo menos próximo a esse que o Bahia conseguiu com o Grupo City, que foi sim um excelente negócio. Tá? O Bahia conseguiu fechar com um parceiro de confiança e já vem demonstrando resultado nesse comecinho. Teremos SAFs boas, SAFs ruins, faz parte também de qualquer negócio. Os outros valores aqui no futebol brasileiro, né? O Botafogo que foi vendido lá em 2022 por 700 milhões de reais, o Cruzeiro por 400 milhões, né, em 2022 também, o Coritiba por 1 bilhão e 100 mil reais, ainda na temporada de 2023, o Cuiabá com os valores não informados e o Vasco 700 milhões de reais em 3 anos. É difícil cravar exatamente quanto fica sendo o valor, porque alguns pagam dívidas, outros deixam só para o futebol e depois acabam reajustando essa quantia, mas o fato é que é um caminho inevitável, tá? Aqui para os clubes do Brasil. Se não for para ter, digamos, um investidor, né, um grupo, algo nesse sentido, investindo financeiramente, pelo menos na parte de organização, de gestão, de profissionais em cada uma das áreas, isso é extremamente necessário, tá? Para os clubes do futebol brasileiro que acabaram parando no tempo
nesse quesito. Pode deixar o seu pitaco aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto, de SAF, de não fazer, e 2 modelos que o esporte pode sim se inspirar, seguindo o bom caminho, como foi a venda do Bahia, e também o modelo atual do Fortaleza, que não é uma SAF no sentido de investimento ainda, mas já é tocado dessa forma. Já gravei um vídeo falando especificamente a respeito desse assunto, como o esporte pode modelar esse modelo do Fortaleza em uma pré-SAF. Vou deixar aqui para vocês na tela final, beleza? Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações, conferir o meu canal do Goiás também, ele chama Goiás News, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, e as 2 playlists do esporte, também do Bahia, aqui na tela final. Para você apostar a partir de R$1 é na Esportiva VIP, o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!